Você falou, eu quero ressaltar, o João de Deus, Teixeira de Faria nega, então, até hoje, qualquer tipo de abuso cometido contra qualquer que sejam as mulheres que denunciaram contra ele. A Casa Dom Sim, Inácio de nega Loyola, Cris, todos. como você citou, ainda está aberta, recebendo fiéis, e as pessoas lá, provavelmente usando a passiflora, elas dizem que foi a imprensa que derrubou o João de Deus, né? Que as 300 mulheres eu não aguento, Provavelmente a gente usando a não consegue não passiflora. rir, que é um assunto sério, mas é difícil, né? Porque é muito surpreendente É, esse caso todo. Então são 300 denúncias de mulheres, mas quem criou o problema foi a imprensa. E aí a gente vai para uma outra exato. conversa, né? Porque esse tipo de dúvida, né? Dizer que a mulher está mentindo, e a gente está falando de 300, acaba chegando, é o que está aí presente em vários lugares, e é o tipo de coisa que faz uma mulher não denunciar, né? Em outras fés, os casos não são poucos. A Semaia conversou com uma pesquisadora em religião e ela vai falar pra gente por que existe uma relação tão próxima entre fé e violência de gênero, violência contra as mulheres, e as denúncias que vieram muito mais à tona até depois do caso do João de Deus, que eu acho que a gente começou a falar mais sobre isso, né? Mas conta pra gente, Sema, como que é essa relação, então? Sim, Camila e Cris, eu acho que se a gente for fazer qualquer busca agora mesmo no Google, a gente vai se deparar com vários casos recentes envolvendo abusos e lideranças religiosas. E aí eu acabei conversando com duas especialistas, né? Fui um pouco Se empolgou. ouvi uma e quis ouvir mais uma. E elas são duas mulheres evangélicas, então elas trazem essa perspectiva que eu vou compartilhar com vocês agora a partir do cristianismo, mas são análises que podem se adequar aí a outros cenários e a outros tipos de fé. Então, uma delas é a Magali Cunha, ela é jornalista e doutora em ciências da comunicação, e ela é pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião. Ela coordenou uma pesquisa super legal sobre fundamentalismo religioso e democracia há poucos anos. E aí ela me trouxe um dado que é bastante importante, que a maioria das pessoas que são religiosas no Brasil são mulheres, né? Então, se a gente for olhar para o universo evangélico, 58% desses fiéis são mulheres. E no caso dos católicos, 51%. Esses são dados da Datafolha e foram publicados em janeiro de 2020. Então, já na estrutura das igrejas, trazendo aqui a perspectiva da Marali, as mulheres são maioria, essa maioria também é composta por mulheres negras, mas quem está na grande cúpula ali, na governança, na liderança, são homens e homens brancos. Então, a gente Elas já são maioria na parte base, dessa né, Sema? estrutura. Exatamente, elas são maioria na base. E acabam ocupando, muitas vezes, esse papel de auxiliadoras, né? Então, elas estão ali já numa estrutura desigual e ocupam esse lugar de ajudantes, de auxiliadoras. E aí eu acho que um dado que ela traz, que é muito importante, é que esse homem, que já é uma liderança nesse mundo evangélico, né? Eles também são uma representação de Deus, né? Ela diz que são intermediários entre Deus e a comunidade, que em algumas igrejas evangélicas são até relacionados a anjos de Deus. Então, a gente entra nesse outro campo simbólico, que é essa mulher que já está numa situação social e estrutural de desigualdade, já lida com uma liderança que você não pode questionar. Entra no campo ali do inquestionável, né? É uma pessoa que precisa ser defendida, que precisa ser acolhida o tempo todo. É um grande orientador. Então, acho que um dos principais pontos aí é a gente olhar para essa estrutura e como esse silenciamento acontece meio que naturalmente, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de ver. E aí eu ouvi também a Valéria Vilhena, ela é teóloga, mestre em ciências da religião, e ela é integrante do grupo Mulheres EIG, que são evangélicas pela igualdade de gênero, né? Composto por mulheres que têm como objetivo ali, mulheres evangélicas, mudar a condição das mulheres nas igrejas, né, e na sociedade. É um grupo que foi criado em 2015. E aí ela traz de novo essa questão da hierarquização e ela diz que por conta dessas hierarquias, aí pensando nesse mundo religioso que recebe camadas duplas ou triplas, ela diz que de fato existe uma dificuldade muito grande das mulheres em denunciar. Então, o EIG faz também um processo de recepção e acolhimento dessas mulheres, né? Ela reforçou bastante que muitas, quando chegam
precisando serem ouvidas, né, em primeira instância, não têm nenhuma preparação ou não se sentem à vontade para irem até a delegacia. Então, o primeiro passo é fazer um serviço de pastoral, como ela diz, ou seja, ouvir essas mulheres, ouvir a denúncia dessas mulheres, para depois entender qual é o encaminhamento mais cabível, né, mais necessário para que essa mulher consiga encontrar ajuda, Camila. E a gente cai naquela história também do que falamos no programa passado, e que eu acho que passa aí por todos os tipos de violência, da gente também não se identificar como vítima quando é um crime, assim, com alguém de confiança, conhecido, né? Então, assim, ele tá tentando me ajudar, que eu acho que é o que a maioria das mulheres deviam falar também, né, o Cris? Talvez percebessem que tinha algo de errado ali acontecendo, mas ainda assim, pensando, não, é pro meu bem, ele é tudo isso que ele é, nessa essa imagem de poder, então fica muito mais complicado. Camila, elas, se você me permite só um comentário sobre isso, eu acho esse Claro. assunto muito bom. Elas se sentiam escolhidas por Deus, ele era o auto-intitulado médium João de Deus, elas iam lá desesperadas em busca de uma cura. Então, quando esse sujeito, que é o guru da casa, que é o líder espiritual, diz para ela, você vai me ver individualmente, imagina, elas já ficaram numa fila horrorosa para falar com esse cara 20 segundos. Daí ele fala, vou te atender individualmente, essa mulher fala, meu Deus, me escolheu. Já é meio caminho do abuso, né? E aí, quando ela chega ludibriada por essa ideia de que ela vai receber essa cura, e notem a crueldade, às vezes não era para ela essa cura, era para um ente querido, era para um pai, para um filho. É muito desespero. E ele dizia para elas, as pessoas me perguntam muito, mas elas não falavam não, elas empurravam ele, por que elas voltavam lá às vezes? Muitas voltavam várias vezes e foram abusadas várias vezes por ele. Elas voltavam sim, porque ele dizia que tinha necessidade de voltar para alcançar aquela cura. Algumas só perceberam que era mentira quando o ente querido faleceu. É muito cruel, né? Então, quando vocês estavam falando, eu estava me lembrando da Daniela Pedroso, que é uma psicóloga coordenadora do Hospital da Mulher, que é o antigo Pérola Byton. Eu já entrevistei a Dani Pedroso várias vezes, já conversei muito, ela foi uma grande consultora para mim no livro, e ela fala do temor reverencial, que é essa dubiedade de você estar lidando com um abusador em quem você também vê um lado bom, né? É semelhante ao pai, por exemplo, que abusa da filha. Ela diz que as crianças costumam desenhar o abusador com dois lados, o lado ruim e o lado que representa o bem, que é o lado do afeto, do provedor. Então, é muito confuso na cabeça dessas vítimas, que às vezes também se fazem aquelas perguntas, mas será que eu falei não? Eu deixei porque o corpo também congela e você não consegue reagir? Então, são milhares de fatores que você precisa levar em conta quando você vai avaliar esse caso, para não cair numa opinião de senso comum, de julgamento a essas mulheres. Só para lembrar, a vítima nunca tem culpa. E esse é o único crime que a gente tenta sempre procurar a culpa da vítima. A gente vai repetir aqui todo o programa, a culpa nunca é da vítima. Mas né, tem Camila? que ser repetido Exatamente. mesmo.